Fala pessoal, eu sou Jefferson Rocha e sejam bem-vindos ao Teologia com Café, seu podcast teológico. No episódio de hoje será um especial de Natal. Uma luz raiou no horizonte de Belém. E com isso também o nosso último episódio do ano. Pegue sua caneta, pegue o seu caderno de anotações e pegue seu café e venha comigo para mais um episódio. No século IV d.C., o monge Dionísio o Pequeno cometeu um pequeno erro de pelo menos 4 anos. Este erro só foi detectado muito tempo depois, quando o calendário cristão já estava estabelecido no uso popular. Dionísio ele fixou 748 ou 749 a.C. e não 753, como uma data assim de fundação de Roma. Assim, o nascimento de Jesus deve ter ocorrido em mais ou menos 4 ou 5 a.C. Em Mateus e em Lucas, nós temos o relato do nascimento de Jesus mais detalhado que em Marcos e João. Em Mateus mostra a genealogia, que prova assim o direito legal de Jesus sendo ele o rei dos judeus, pois este, como diz a genealogia, era filho de Davi e filho também de Abraão. Já o evangelista João ele revela Jesus como filho de Deus, o verbo eterno que estava com Deus e era assim Deus, tornando-se homem, cumprindo assim a profecia de Isaías no capítulo 1, versículo 14. Jesus era o seu nome, Jeoshua, o Senhor Salvador. Em Lucas vemos o relato de que Gabriel rompe o silêncio de 4 décadas quando aparece a Zacarias, pai de João Batista, e também aparece posteriormente a Maria. Ele a visita em Nazaré, anunciando o maior acontecimento da história da humanidade. Segundo o pregador Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Aqui está a virgem da profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, que nos diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Maria, ela naturalmente pergunta como isso iria acontecer, e o anjo responde que essa seria uma ação, uma intervenção divina, onde o menino seria gerado pelo poder do Espírito de Deus. Isso significa que o eterno Filho de Deus uniu-se assim à natureza humana. O resultado era ele ser 100% homem e ser 100% Deus. Portanto, o seu nome seria Jesus, o nosso Senhor e Salvador. No momento em que ela ouve essas palavras e aceita sim o plano de Deus, ela irrompe em louvor. Vemos aqui o Magnificat de Maria, lembrando-nos assim o louvor de Ana, quando se vê grávida de Samuel. Vemos o relato também da visita dos magos. Esse relato se enquadra bem no Evangelho de Mateus, a qual é o Evangelho do Rei, e só é registrado exclusivamente aqui. Ocorreu talvez meses ou dias após o nascimento de Jesus, quando a sua família ainda estava em Belém. Os magos eram talvez ligados à religião zoroastriana como sacerdotes ou à prática de astrologia. Herodes o Grande ele era um tirano e neste relato mostra o que a arqueologia e a história sabem sobre ele, ciumento e insanamente inseguro. Vemos que ele chama os magos e dizem para eles para avisá-lo quando eles encontrassem o menino. Assim os magos foram acompanhando a estrela que brilhava. Ele chegou assim a assassinar alguns dos próprios familiares. Surge aqui neste momento como um assassino de crianças inocente em Belém. Os magos, eles vão até onde o menino está, levando consigo ouro, indicando a realeza de Jesus, incenso, indicando o seu sacerdócio,
e levando mirra, indicando a sua morte para nos salvar. Ou seja, Jesus, ele é o nosso rei. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele é o nosso Salvador. A estrela de Belém, a qual guia os magos, alguns acreditam ser uma supernova ou até mesmo um cometa, ou ainda assim a tripla conjunção de Júpiter e Saturno, ocorrida assim em 6 a.C. Mas, independente do que seja, este foi o sinal para levar os magos até a estalagem onde o menino estava envolto em panos. Vemos também relatos em Lucas de os pastores que, após o nascimento, um anjo aparece para alguns pastores e proclama as boas novas de grande alegria. O nascimento do Salvador, e junto com este anjo, um exército de anjos aparecem cantando e louvando a Deus, dizendo glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glorificamos assim a Deus como aqueles anjos, pois a salvação chegou até nós por meio do Filho de Deus. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O Filho que existia desde a eternidade com o Pai, o Criador do universo, a fonte de toda a vida e de toda a luz, que se esvaziou-se, como o apóstolo Paulo declara em Filipenses, se fez um menino, se fez homem. Ele é o Deus que se revela a um universo caído, e a sua revelação é irresistivelmente gloriosa e vitoriosa. Ele é o homem-Deus, aquele que revelou aos homens a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, e introduz assim uma nova era. Aqui, no momento do nascimento de Jesus, o plano de salvação e de redenção, uma era de verdade. Jesus se tornou a ponte, uma ponte que nos leva de volta para o nosso Pai. Celebramos assim o verdadeiro Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, pessoal, este foi o episódio de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanhou durante este ano todo. Se você chegou aqui e ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos no Instagram, também no YouTube, se inscreva no nosso canal, lá terá vídeos novos e os podcasts também serão lançados por lá. Compartilhe este episódio com seus amigos e com seus familiares. E se Jesus nos permitir, no ano que vem estamos de volta. Fique todos na paz do nosso Senhor.